são profundas e históricas barreiras à participação de mulheres em processos que dizem respeito, né, aos destinos da vida, aos destinos da humanidade. Nós podemos ver isso nos vários níveis, níveis locais, níveis nacionais e níveis internacionais. De fato, há uma estrutura, né, consolidada, enraizada, que, enfim, define papéis e nessa área nós sabemos que, pelo menos, vamos dizer, de uma maneira aberta, não se tem a participação das mulheres. A gente sempre diz que há mulheres nos bastidores, há mulheres prestando apoio, há mulheres até aconselhando, né, homens, mas efetivamente, quer dizer, as figuras que aparecem de ponta, à frente dos processos, nós sabemos que são historicamente os homens, o que, claro, não corresponde aos nossos anseios e não corresponde, talvez, aos próprios interesses da humanidade. E nisso aí é muito importante a gente lembrar, né, a Resolução 1325, adotada há 23 anos, ela foi precedida de um grande esforço de conscientização, né, e também de demandas que resultaram finalmente nessa histórica adoção, né, de um documento que deve nortear essas ações. Certamente o trabalho de muitas mulheres pioneiras, mulheres admiráveis, que disseram: a gente precisa olhar para tudo isso, né, com lentes diferenciadas. E continuamos nessa luta, ainda somos poucas, mas certamente não temos dúvida, e eu acho que qualquer mente desinteressada, qualquer mente aberta à mudança e aberta à transformação, tenderá a concluir conosco, né, que é preciso mudar. Estudos não faltam, pesquisas não faltam, como ontem eu tive a oportunidade de dizer no debate aberto do Conselho de Segurança, promovido pela presidência brasileira, as mulheres, as jovens, as meninas e os meninos, das quais as mulheres cuidam, são as principais vítimas, né? Ao mesmo tempo, são as que, quando mulheres entram em processos de paz como mediadoras, como negociadoras, normalmente o que já se concluiu é que as perspectivas de êxito desses processos são muito melhores, porque eu acho que, de alguma maneira, enfim, a vida é importante para todos nós, mas dadas até as responsabilidades, a condição das mulheres, aqui a gente pode fazer um longo debate. O fato é que muitos programas, não só em questões de paz e segurança, já reconhecem a contribuição diferenciada e o olhar diferenciado das mulheres nesses processos. Então, é uma luta permanente, né? É uma luta permanente para que possamos ser ouvidas e para que possamos efetivamente participar. Embaixadora, e que pontos você destacaria em relação a esse olhar diferenciado das mulheres? A senhora que já tem uma experiência tão grande em diversas negociações, como é que esse olhar diferenciado, quais são as características principais? Assim, o que essa contribuição ela traz assim, de mais impactante para os resultados? Eu acho que talvez a gente tenha de lembrar o seguinte, eu falei há pouco, quer dizer, a própria questão da preservação da coexistência em condições que nos permitam, né, continuar vivendo. O que a gente tem no mundo hoje, né, e a gente tem todos esses cenários horríveis de conflito, né, e, enfim, indescritivelmente trágicos, nós vemos que o que está em questão é a preservação da vida. A preservação da vida de todos nós, a preservação da vida em condições mínimas, né, enfim, de serenidade, de segurança, né? O que nós queremos é levar adiante, manter, enfim, manter a vida das pessoas que nos são próximas, mas também não só. Nós temos de pensar na sociedade, nós temos de pensar, né, num futuro, e eu acho que há uma percepção assim, muito clara da nossa parte, de que, enfim, é preciso negociar, é preciso falar. Sem diálogo não há saída para nenhum dos conflitos que a gente vê, não há saída em nenhum nível, né, da convivência humana
se a gente não passa pelo diálogo e se a gente não passa pela aproximação de posições, pela busca, enfim, de um encaminhamento que não seja apenas pela lei do mais forte, né, em que enfim, se sobrepõe ao outro e resolve as coisas dessa maneira. Se você considerar, por exemplo, programas, né, de transferência de renda, programas de apoio às mulheres, já está amplamente documentado que esses programas têm mais eficácia, não só para as pessoas diretamente envolvidas, mas para familiares, para os filhos, quando, por exemplo, esses recursos são destinados às mulheres. Isso é o que já se faz, né? No próprio setor privado, hoje, há todo um debate, né, sobre a importância de assegurar a diversidade, né? Talvez se nós dois aqui estivéssemos debatendo um ponto específico, talvez nós tenhamos visões diferentes. A sua visão, como representante de quase metade da humanidade, ela é tão legítima e respeitável quanto a minha. Mas é importante que a minha possa ser colocada. Se eu não participo dos processos, a minha não será ouvida. E, com isso, o empobrecimento é de todos nós. E os objetivos comprometidos, né, acabam nos prejudicando, né, a todos. Embaixadora, a senhora trouxe a questão dos conflitos, né, que hoje estão se alastrando pelo mundo e tem uma escalada de violência em todas as partes. E como a senhora colocou muito bem, as mulheres são, em boa parte desses conflitos, as principais vítimas, as crianças também. E uma das questões, né, que afetam as mulheres são abusos específicos, né, violências de toda sorte, violência sexual, que são cometidas especificamente contra mulheres. Como é que também a maior presença de mulheres nas decisões, nas negociações, pode ajudar a avançar nessa questão do combate à impunidade, na punição de agressores, em realmente tratar esses temas com a seriedade que eles têm que ser tratados? Eu acho que a presença das mulheres, ela é fundamental porque as mulheres colocaram isso como absoluta prioridade, né? É inacreditável que hoje no mundo a gente ainda tenha abuso sexual sendo cometido e sendo usado como arma de guerra. Isso é absolutamente inacreditável, né? Nós lamentamos que sejam usados mísseis, armas e tudo mais, mas existe essa outra arma, né? E ela tem um endereço direto, né? Que são as mulheres, as meninas, as crianças. Isso enfim, isso é a expressão da desumanidade, né? E o que eu acho que nós queremos trazer e estabelecer um padrão, né? Um standard. Isso é inaceitável, isso é absolutamente inaceitável. Há muito risco, né, nas sociedades, a gente sabe disso, a gente sabe que os processos políticos, e mesmo nessa luta das mulheres, né, por voz e pelo direito de atuar, né, e também definir parâmetros, nós sabemos que nós enfrentamos situações que às vezes as sociedades começam a normalizar, né, certos comportamentos. Ou, no mínimo, enfim, menosprezar, né? Isso não é tão importante, isso acontece. Vai ver que essa mulher, enfim, na verdade, ela estava atraindo aquela pessoa. Você sabe, né? Todo esse debate sobre a condição da mulher. Então, isso é absolutamente abusivo e inaceitável. Então, o que nós temos de atuar, né? Os processos têm de ser as investigações, as condenações, as punições têm de ser levadas a sério e também é preciso toda uma luta para que isso seja considerado absolutamente inaceitável, mas não apenas no plano retórico. No plano retórico, hoje nós temos, enfim, o mundo está cheio, felizmente, né? Poderia ser pior, porque a retórica poderia ser uma retórica ainda mais, né? Uma retórica lamentável. Mas a mensagem que eu procurei passar ontem, a mensagem que eu gostaria de compartilhar aqui com quem nos acompanha, é que a retórica não é suficiente. Nós precisamos de presença, nós precisamos de materialização desse sentido, né, de participação. E isso se faz com vontade política. Sem vontade política não adianta, né? Quer dizer, a gente não adianta só fazer discurso, é preciso agir. E é preciso mudar esse estado de coisas.
Perfeito. E então, partindo também para uma situação mais concreta, né, para um caso específico, na condição de chefe da delegação brasileira na mesa de diálogos de paz entre o Estado colombiano e o Exército de Libertação Nacional, esse é obviamente um processo fundamental para a estabilidade regional, né? E é um processo que a senhora trouxe ontem no debate como exemplo a ser seguido, é um exemplo que demonstra, né, uma possibilidade de uma maior representatividade na negociação, uma maior equidade de gênero nas negociações de paz. Então, eu gostaria de ouvir, embaixadora, qual a sua percepção da participação das mulheres nessa negociação específica, seja na composição de ambos os lados, seja nas abordagens, nas estratégias? Bom, essa é uma pergunta muito, muito positiva, né? Em primeiro lugar, porque eu sou hoje a diplomata brasileira que está diretamente participando de um processo de paz, de uma mesa de diálogos, o que muito me honra e é motivo de agradecimento, né, pela sensibilidade, pela visão, né, política das nossas chefias, em me designarem para exercer essa função, que tem sido muito gratificante e que realmente me enche de esperança. É claro que nós estamos falando de um processo complicado, complexo, né? Eu acho que complexo é sempre uma palavra melhor do que complicado. Nós estamos falando de um conflito, né, que já chega aos seus 59 anos, e que já foi objeto de várias tentativas de negociação nos últimos 20 anos, com envolvimento de outros parceiros internacionais. Então, neste momento, né, em que nós vislumbramos assim, uma perspectiva de superação da violência, de entendimento, de diálogo, é muito significativo. Eu não tenho a menor dúvida de que esta experiência terá sido, na minha, enfim, já relativamente longa carreira diplomática, inclusive lidando com temas de paz e segurança. Isso é importante, né? Eu já frequentei muito Nações Unidas, eu fui diretora de Nações Unidas, eu me carreguei de temas de paz e segurança, eu fui diretora, né, da área que cuidava desses temas no Itamaraty. Então, eu tenho alguma experiência nessa área, já participei de iniciativas que muito me estimularam e me gratificaram, mas certamente essa oportunidade de estar com as delegações na mesa de diálogos, com os países garantes, com os acompanhantes permanentes, que são, respectivamente, as Nações Unidas e a Conferência Episcopal da Colômbia, assim como um grupo de países europeus, que são do chamado GEPAC, que é o Grupo de Apoio e Acompanhamento, eu acho que fazer parte dessa dinâmica e procurar ali, na condição de garante, isso é importante, né? Você tem diferentes papéis que podem ser exercidos nesse processo, então nós somos testemunhas de um processo, nós procuramos zelar pela integridade do processo, somos chamados, enfim, em caso de ser necessária alguma conversa, algum diálogo, mas assim, estamos sempre ali atuando em prol da paz, a paz da Colômbia, um país irmão, um país vizinho, um país maravilhoso, e que enfrenta, né, um histórico, né, de tragédias e de muito sofrimento. Nessa mesa de diálogos estão lá pessoas vítimas do conflito, dos dois lados. Ontem eu mencionei a senadora Maria José Pizarro, filha de Carlos Pizarro. Ela perdeu o pai ainda muito jovem, ela teve de ir para o exílio e o pai, enfim, ele foi assassinado, brutalmente assassinado, logo após a assinatura de um tratado de paz. Ele era o comandante máximo do movimento guerrilheiro M-19. Ele fez uma opção, né, pela via civil, democrática, pela paz, e a exemplo de tantos outros líderes no país, ele, enfim, fez esse gesto de aproximação e logo depois ele foi eliminado. E aí nós temos uma mulher, que é hoje uma senadora, que tem um papel importante no governo do presidente Petro, que tem um papel importante no Senado, ela exerce a vice-presidência, e ela é uma combatente incansável pela paz, pela melhoria das condições de vida dos grupos afetados, dos grupos marginalizados, dos grupos excluídos ou dos grupos que historicamente não receberam a atenção
do Estado, né, na medida necessária. E então, mas ela não é a única, né? Há várias outras dos dois lados. Quando nós tivemos a assinatura do Acordo do México no início do ano, março, abril, não estou me lembrando aqui da data exata agora, que é um acordo fundamental, porque ele estabelece... esse processo já teve 4 ciclos de negociação. Normalmente são ciclos longos, cerca de 3 semanas, às vezes um pouquinho mais, né? Em que nós trabalhamos e acompanhamos o processo de manhã, de tarde, de noite. As delegações estão sempre juntas e ali, quer dizer, naquele esforço virtuoso, né? De buscar saídas e entendimentos. O ciclo do México foi o segundo ciclo regular e dele saíram documentos muito importantes, né? Em especial o Acordo do México. E o Acordo do México, ele é o fruto de toda essa negociação. Ali ele estabelece os princípios, os objetivos, aspectos organizacionais do processo. E quando dessa assinatura, esteve no México a vice-presidenta Francia Márquez. E eu posso dizer a você, foi dos momentos assim mais inspiradores e de mais... significado que eu tive na minha vida profissional. Porque eu ouvi ela, como ela disse, né? Quer dizer, todos são vítimas, as dores são de todos. E o importante, né, nesse momento é fundamental, quer dizer, encarar isso, encarar o que foi, quer dizer, o que resultou disso aí, a tragédia representada para todos, mas, sobretudo, assim... Eu diria, aí são minhas palavras, né? Quer dizer, ter essas pessoas sentadas à mesa de negociação, de certa forma, quer dizer, cada uma com sua dor, né? E com dor que não é pequena, mas com a perspectiva de futuro, né? Porque a vida segue e é preciso que a vida seja melhor. Que a vida não seja uma vida de temor, de ameaças, de agressões, de assassinatos e de tantas outras, enfim... tristes situações que se colocam em contextos de conflito, né? O conflito é sempre fácil, né, de começar, né? O difícil depois é você retroceder, né, e buscar uma saída.